Olá, tudo bom? Se você tem mais de 40, 50, 60 anos, já faz exames regularmente, já ouviu do médico que sua B12 está normal, mas mesmo assim sente cansaço constante, formigamento, tontura, desequilíbrio, lapsos de memória, esse vídeo aqui é para você porque tem uma verdade que é pouco explicada. Ter a B12 normal no exame nem sempre quer dizer que os seus nervos estão protegidos. Hoje eu vou te explicar com base em ciência por que isso acontece e quais são os erros comuns na toma da B12, depois dos 60 principalmente, e como usar essa vitamina da forma correta, sem exagero. Você vai amar esse vídeo, ele tá bem legal, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já tomou vitamina B12, se você já mediu sua B12, se você se preocupa com isso, se isso é uma preocupação do seu médico, do seu nutricionista também. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários quais são os suplementos que você toma aí no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, né, já sabe, esse meu amigo, esse meu familiar vai gostar, compartilha, vamos ampliar nossa corrente do bem. E se você já puder deixar sua curtida, isso me ajuda muito aqui no canal, então se você puder, por favor, faça isso. A vitamina B12 cada vez mais vem sendo falada, ela é realmente essencial para três coisas principais no nosso corpo. A formação de células vermelhas do sangue, né, claro, o funcionamento correto do cérebro e a manutenção dos nervos. Nos nervos, a B12 tem um papel muito interessante porque ela atua na formação da bainha de mielina, que é como se fosse aquela capa isolante que protege o fio elétrico, né? Ela fica em volta dos nossos neurônios e quando essa capinha começa a falhar, a gente pode começar a ter sintomas como formigamento nas mãos e nos pés, sensação de queimação, falta de equilíbrio, dificuldade de concentração e esquecimentos mais frequentes. O grande problema é que esse processo pode acontecer mesmo com a B12 normal no exame tradicional, e o grande erro é justamente confiar somente no exame de B12 sérico, circulando no sangue, né, da B12 que está circulando ali no nosso sangue. Não que a B12 realmente entrou na célula, isso é uma diferença muito importante, porque às vezes a B12 está passando ali pelo sangue, mas não está sendo usada de forma adequada pelos tecidos. Então, existe uma deficiência funcional de B12, porque o número do exame parece normal, do exame de sangue, eu vou te explicar a diferença, mas o metabolismo dessa vitamina está falhando e com isso os nervos ficam com deficiência, né? Como se eles estivessem famintos, precisando dessa vitamina tão importante. Sabendo disso, muitos geriatras e neurologistas indicam outros exames complementares, como o exame de dosar homocisteína e o MMA, que é o ácido metilmalônico, que são mais úteis para avaliar o uso real de B12 pelas células. Então, com o envelhecimento, podem existir alterações no nosso corpo, né, como a redução da acidez do estômago, menor produção do fator intrínseco e alterações na mucosa do estômago mesmo, que prejudicam a absorção da B12. Por isso, muitos idosos que também tomam medicamentos que pioram mais esse cenário, como esomeprazol, pantoprazol, esses inibidores das bombas de próton, né, da secreção ácida do organismo, metformina e alguns antibióticos de uso prolongado podem ter um problema na absorção da vitamina B12. Então, nem toda vitamina B12 é igual também, em sentido de como você vai absorver o suplemento que é dado. Esse é um outro erro bem comum, infelizmente. A forma mais comum dos suplementos que você compra aí dos mais baratos é a cianocobalamina, que é sintética e precisa ser convertida pelo organismo para se tornar na forma ativa. E aí esse processo vai depender de uma conjuntura de fatores, que é o fígado funcionando bem, tem enzimas eficientes e um bom estado nutricional geral. Por isso que normalmente para pessoas mais velhas a gente indica outras formas mais ativas, como a metilcobalamina ou a adenosilcobalamina, que não precisam passar por essa conversão. A gente já está dando a forma ativa, que vai ser mais facilmente aproveitada e absorvida, e normalmente é a mais indicada quando a pessoa busca realmente um suporte neurológico. Outra questão tem a ver com a via de absorção, porque a gente sabe que quando a gente consome um comprimido, a gente engole com a água, e aí pensa comigo, ele entrou no trato digestivo, né? Passou pelo esôfago, desceu no estômago, ali ele vai ser secretado o ácido clorídrico, né? Os ácidos estomacais, para facilitar a quebra do comprimido, aí ele vai ser absorvido lá no intestino. Então isso vai depender de várias coisas, da absorção, da secreção de ácido, do fator intrínseco, da absorção no intestino. Então, muitas vezes, em pessoas que já têm uma deficiência nesses exames de homocisteína ou MMA, o que o médico faz? Ele passa a via de absorção sublingual, porque a gente sabe que embaixo da língua a gente tem uma transferência maior, ele entra basicamente na corrente sanguínea direto, o aproveitamento é muito maior, e aí diminui a dependência, né, da acidez gástrica, do fator intrínseco. Então é uma estratégia útil em muitas pessoas. Uma exceção é o caso da anemia perniciosa, das pessoas que sofrem com essa condição de saúde,
em que a absorção oral pode falhar completamente, e aí a avaliação médica sempre é indispensável. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida que você tenha, segue sempre a orientação do seu médico ou seu nutricionista. Outro erro comum que muitas pessoas têm é tomar a vitamina B12 só quando estão cansadas, né? Eu tô muito cansada, tô me sentindo sem energia, então vou tomar a vitamina B12. A vitamina B12 não é para ser tomada assim, ela é para ser tomada de forma mais regular, por um período de tempo. E é uma vitamina de reparo, então o tecido nervoso precisa de uma oferta contínua para manter a bainha de melina, para evitar a progressão dos sintomas e apoiar a recuperação gradual. Então, usar ela de forma intermitente quebra o processo. O ideal é que após a prescrição do médico ou do nutricionista, você use pelo determinado período de tempo que ele falou, quantas semanas ou quantos meses, e faça a reavaliação. Isso é muito importante, porque tem pessoas que vão no nutricionista, vão no médico, e o médico passa B12. A pessoa começa a tomar e fica anos tomando essa vitamina sem fazer um acompanhamento de retorno, sem dosar de novo essa vitamina no sangue, na cisteína, na MMA. Então, o que acontece? Eu já vi casos de pessoas que ficam com valores indetectáveis de B12 e aí começam a ter os sintomas de deficiência porque estão com supervitamina, hipervitaminose da vitamina B12, que também causa sintomas muito semelhantes, pode dar problemas nos nervos. Então, lembra sempre, né, que às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Qualquer tipo de suplementação tem que ser feita com acompanhamento e acompanhamento não só do médico, mas dos exames laboratoriais para verificar se já foi suprida essa carência, não é para a vida inteira. Existem algumas coisas também no processo de ingestão da B12 que podem atrapalhar algumas pessoas. Uma delas é o horário, quem sofre mais de insônia, tem dificuldade para adormecer, quando toma B12 à noite, às vezes pode ter alguma relação nesse sentido, então o ideal seria tomar mais para a parte da manhã. Você pode observar se isso acontece ou não com você. E segundo, a hidratação. A vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, então ela precisa de bastante água para ser corretamente dissolvida e ser facilmente transportada pelo nosso intestino para dentro da corrente sanguínea. É bom também relembrar para você que nem toda B12 necessariamente precisa vir de suplementação, né? Os alimentos são boas fontes de B12. O fígado bovino e de frango é uma ótima fonte de B12. As carnes, de maneira geral, carne bovina, frango, peixe são boas fontes de B12. A levedura nutricional é uma boa fonte de B12. Os cereais integrais. Então, lembra que também caprichar nesses alimentos saudáveis pode ajudar você a manter a sua ingestão de B12 do dia a dia. Vale a pena relembrar também que nem sempre quando a gente fala de formigamento, o problema é os B12. As pessoas normalmente associam isso hoje em dia, mas em idosos o formigamento pode ter outras causas, como compressão da coluna, síndrome do túnel do carpo, neuropatia diabética e doenças degenerativas. Então lembra que você não deve se auto-suplementar, se automedicar. Eu acho que eu tenho isso, vou começar a tomar. O ideal é sempre descobrir a causa desse formigamento, dessas sensações que às vezes a carência de B12 dá. Confirmou o problema é B12? Aí sim você trata isso, tá bom? Me conta aqui embaixo, então, se você utiliza B12, qual suplemento você já utilizou, de que forma foi sublingual, foi comprimido via oral, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito, compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!